Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana. No vídeo de hoje eu falo sobre as perspectivas astrológicas para o período que vai de 5 a 11 de fevereiro. Para os próximos dias a gente tem nada menos do que uma conjunção de Mercúrio com Plutão, e isso é bastante intenso em se tratando de revelações. A gente tem uma lua nova no signo de Aquário que pode trazer para a gente um ambiente interno e externo totalmente disruptivo, e a gente tem a semana que antecede a grande conjunção entre Marte e Plutão, que fala para a gente sobre um momento de grande violência e de guerra no mundo. Portanto, já estou dizendo logo de cara que essa pode ser uma das semanas mais malucas desses tempos, em que a gente pode ver muitas coisas virando de uma hora para outra. Que tal a gente conversar sobre isso e sobre os outros aspectos planetários que são importantes para o período? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos e com as tuas amigas e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações dos vídeos que são gravados de segunda a quinta-feira. Aproveite também para acompanhar toda a produção de conteúdo da Astróloga no site oficial, nas redes e especialmente no Instagram. Bom, vamos falar sobre essa semana? A gente começa com a semana nas vibes de uma lua minguante. E a gente sempre espera que uma lua minguante seja, digamos, um pouquinho mais calminha. Só que não, né? Ainda mais uma semana com tantos aspectos e os planetas se aproximando cada vez mais de Aquário, que é um signo naturalmente disruptivo de grandes revoluções, de grandes reviravoltas, tá bom? Bom, a gente está com a lua minguante do dia 2 ao dia 8 de fevereiro. Aí a gente está, em se tratando de uma lua minguante, a gente está no período de fechamento de algumas situações e se tratando da lua nova em Capricórnio. É um fechamento de ciclo lunar e, portanto, tem a ver com as questões capricornianas, que eu já estou batendo martelo há muito tempo, em se tratando de território e territorialidade. Desde tomar um território, um país tomar um território de outro, né, até a nossa própria territorialidade, corporeidade. Esse é um assunto interessante, importante. Para quem não sabe de onde vem e para onde vai, deixo para vocês o vídeo sobre a lua nova em Capricórnio, para vocês entenderem o que fecha, o que encerra e o que se despede. Às vezes, infelizmente, se despede de nós nesses dias, ok? Bom, o que a gente tem na sequência? Essa semana a gente tem a entrada, portanto, de Mercúrio em Aquário. Não é? Não começa a temporada aquariana, entre o Sol, daqui a pouco vem os planetinhas mais rápidos. Portanto, a gente tem Mercúrio, deus da comunicação, da palavra, né, do diálogo, em Aquário entre os dias 5 e 23 de fevereiro. Numa passagem rápida, ele poderá trazer para a gente, portanto, novidades, inovações, lançamentos de novos produtos, algo super inovador e tecnológico, porque Aquário tem super a ver com isso, além de facilitar a razão, a criatividade e o diálogo entre amigos e grupos, ok? Mas é o seu encontro com Plutão nesta semana que deve chamar mais a nossa atenção. Na verdade, ele já está vindo de um encontro com Plutão há mais dias, não é mesmo? Porque mesmo antes de chegar em Aquário, imaginando que Plutão está nos primeiros graus de Aquário, ele já está fazendo ali, se aproximando, fazendo uma conjunção com Plutão. Portanto, essa semana, o que caracteriza o começo da semana, mais marcadamente, o final de semana para cá, é a conjunção de Mercúrio com Plutão. Falei super sobre isso na semana passada, dizendo que quando a gente puxava uma pena, vinha outra e daqui a pouco vinha uma galinha inteira. Lembram disso? Que a gente teria revelações? Pois bem, essa é uma conjunção que vai continuar acontecendo entre os dias 2 e 7 de fevereiro. Portanto, a gente pode ter sim revelações profundas, segredos vindo à tona, bombardeamento de fake news, vazamento de informações, mentiras, traições sendo reveladas, engodos e manipulações, além de denúncias e escândalos. Existe uma situação que é bem sincrônica, né? Sincronicidades são coincidências coincidentes demais para a gente não perceber. A gente aqui no canal está o tempo todo fazendo um exercício, né, de entender o que rola no macrocosmo e no microcosmo. Nesses últimos dias, o que aconteceu e o que está acontecendo? A comemoração dos 20 anos do Facebook. A moçada mais nova já saiu do Facebook há um tempo, mas talvez as novas gerações não tenham noção da revolução que foi o Facebook na vida de todo mundo, em se tratando de ditar, inclusive, novos comportamentos coletivos,
né, o quanto nesses últimos anos nós mudamos tanto o nosso comportamento por conta dessa plataforma que, além de mudar comportamento, ganhou trilhões de montanhas de dinheiros e também entrou em questões aí muito delicadas com a justiça, né, em se tratando de ter atravessado questões importantes e ter se metido em outras tantas, em se tratando de bolhas, né, do uso de algoritmos, do uso das informações que todos nós oferecemos para o Facebook e a maneira como eles utilizaram isso. Uma das grandes questões para todo esse período, e é muito importante que se relembre, é a questão da Cambridge Analytica, que foi um grande vazamento de dados, né, e é por conta disso, né, dessa situação, que incidiu diretamente sobre eleições do mundo, sobre questões políticas do mundo, né, em se tratando de Myanmar, da penúltima eleição nos Estados Unidos, né, essa história toda desse vazamento de informações mudou destinos. Se a gente aqui na Astróloga está falando o dia inteiro, né, o tempo todo, sobre destino e livre-arbítrio, a gente ia imaginar que uma ação humana pode ter mudado, humana e tecnológica, pode ter mudado destinos, isso não é pouco. Deixo para vocês um vídeo falando sobre Steve Bannon, que era o grande cara, cabeça da Cambridge Analytica nesse período, e que fala muito pra gente sobre as coisas que estão acontecendo por detrás dos mecanismos na atualidade. Semana passada, nessa conjunção de Mercúrio com Plutão, Mark Zuckerberg esteve no Congresso dos Estados Unidos para falar justamente sobre manipulação de dados e a manipulação de crianças e jovens na sua rede, na grande rede agora, que é um pacotaço chamado Meta, que envolve outros dispositivos. Pois bem, Zuckerberg se viu forçado a pedir desculpas, foi uma situação extremamente constrangedora, porque ele não estava esperando por isso, e o Facebook continua comemorando 20 anos e Mercúrio com Plutão continua ainda nesta semana. Então, seria importante a gente prestar atenção em outras coisas, lembrando especialmente que a gente está num ano de grandes eleições no mundo inteiro. A gente tem eleições do Brasil, tivemos eleições na Argentina recentemente e teremos eleições em vários outros lugares do mundo. E mais importante do que a ação do Facebook ou das redes sociais nas eleições deste ano, o que interfere nas eleições deste ano, muitíssimo mais, né, ainda mais, é a questão da inteligência artificial aplicada aos pleitos, né, às eleições. E isso pode mudar ainda mais alguns destinos do planeta em se tratando de uma série de questões, inclusive a maneira como a gente lida com as democracias. Tudo isso tem a ver com esse crescente de planetas que vai se aproximando de Plutão em Aquário, signo de democracia, de populações, de política, de ideologia. Então vamos percebendo esse crescente, vamos percebendo o que diz Mark Zuckerberg e tudo isso em se tratando principalmente de comunicação, porque a gente está falando do planeta da comunicação, né? Mercúrio. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre os próximos posicionamentos? Vamos lá. Em se tratando dos amores, que é importante que a gente fale disso, né? Nas nossas vidas também, essa semana a gente tem aspectos, alguns desfavoráveis, outros favoráveis com a Vênus. A Vênus na atualidade está no signo de Capricórnio. Em Capricórnio ela se estabiliza, se organiza, se sedimenta. Tanto é que essa é uma configuração interessante, porque atravessa o carnaval e aí muita gente, né, gostaria de encontrar um amor ou uma amora no meio da folia e, por incrível que pareça, esse é um período muito bacana, vai até depois do carnaval, uma Vênus em Capricórnio. Eu deixo o vídeo para vocês entenderem esse modo de funcionamento da Vênus nesses dias. Entretanto, nesta semana a gente tem uma quadratura da Vênus com Quirón e os nodos lunares. Essa semana tá havendo um encontro com Quirón, que é a ferida que nunca cicatriza, em Áries, com os nodos Norte e Sul em Áries e em Libra, né? E essa semana a Vênus, que está em Capricórnio, faz uma quadratura em T com esses caras. Portanto, toda vez que eu falar em quadratura em T, já sabe que o negócio desce quadrado. Esse é um aspecto que vai estar rolando no céu, essa tensão, entre os dias 3 e 8 de fevereiro, tá bom? Uma quadratura da deusa do amor com o destino, né, que são os nodos e as feridas que nunca cicatrizam, podem fazer emergir velhas mágoas e abalar estruturas que pareciam sólidas. Então você fala assim, poxa vida, eu achava que eu estava tão garantido, né, com essa Vênus em Capricórnio, mas essa semana ela dá uma bela de uma chacoalhada. Eis um momento importante para ouvir o que os casais têm a dizer sobre si, tá? Em Capricórnio temos estabilidade, segurança e comprometimento, como eu disse.
Mas será que em nome do amor? Aliás, essa é uma sacada importante, porque em Capricórnio a gente fala da segurança e da estruturação dos relacionamentos. Mas Capricórnio é um signo de materialidade. Então, se a gente for mais profundo, assim, em algumas camadas de alguns relacionamentos, não todos, às vezes o desejo de uma Vênus em Capricórnio é manter a estabilidade por outros motivos. Porque é gostoso estar casado para que outras coisas aconteçam, porque a gente está num casamento que nos produz, que nos traz uma estabilidade não apenas emocional, mas financeira. E vamos prestando atenção, porque uma Vênus em Capricórnio às vezes encara o relacionamento até como um negócio, uma empresa que tem que bater meta. Então vamos com calma e prestemos atenção a que combinado é esse, né? Que é um combinado que às vezes flerta com outras coisas que não o amor, tá bom? Bom, na sequência, é importante que se diga, já que a Vênus é deusa dos amores e dos valores, para a economia esse pode ser um momento difícil também, mas é rápido e passageiro, tá bom? Bom, na sequência, para tentar suavizar um pouquinho, a Vênus, que está em Capricórnio, vai fazer um bom aspecto com Urano em Touro entre os dias 6 e 8. E se por um lado as más águas, né, desse aspecto com a Vênus nos fazem estar em contato com sentimentos antigos, esquecidos e ocultos, por outro, numa boa relação com Urano, a gente pode falar de insights criativos que nos fazem conectar novamente conosco e com o outro, mas dentro de bases mais livres dentro da relação, bases mais livres do que aquelas que nós imaginávamos. Para alguns, a liberdade pode ser algo angustiante, e de fato. Para outros, pode ser um contato com a verdade. Para quem gosta de verdade nas relações, esse pode ser um momento luminoso. Ou não, porque tem verdades que magoam, né? Bom, na sequência a gente tem um Sol em quadratura com Urano que antecede a Lua Nova em Aquário, da qual eu vou falar já já, e que é um dos movimentos mais importantes da semana. Pois bem, é ao redor da Lua Nova, do dia 8 de fevereiro, que o Sol em Aquário faz uma quadratura, um aspecto tenso com Urano em Touro. Aí a gente está falando sobre uma série de questões. A gente pode estar falando de acidentes, portanto, tenhamos muita atenção, consciência, senso de presença enquanto a gente estiver dirigindo, caminhando, atravessando a rua, né? Se movimentando na cozinha, ligando e desligando coisas. Incidentes, revoluções e revelações de verdades são temas para esses dias. Autoridades podem viver momentos de pura tirania, porque Urano tem super a ver com isso, tá? E algumas populações podem ser esmagadas por forças ainda mais autoritárias do que aquelas que a gente já está vendo por esses tempos. Eu teria atenção especialíssima a greves, manifestações e protestos que já estão aí num crescente desde o começo da temporada aquariana, porque Aquário é signo do povo e o povo vai para a rua, tá bom? Só que tudo isso pode se tornar ainda mais grave e mais antagônico. É muito interessante perceber que é um crescente que a partir do momento em que Aquário vai se fortalecendo no céu, é um crescente da participação das populações nas ruas, mas por todos os motivos. Acho que foi em Lisboa, nesse final de semana, que houve manifestações sobre assuntos totalmente antagônicos, como um clash ali, né, com um choque de grupos defendendo coisas, assim, assuntos totalmente discrepantes, né, antagônicos, conflitantes entre si. Então é interessante a gente perceber isso tudo. Na Europa, no momento, acontece uma série de manifestações se tratando dos agricultores. Isso está mexendo muito com os europeus e deve mexer e deve reverberar noutras direções. É importante a gente ter atenção para isso tudo e o que dizem as populações, o que diz o povo, tá bom? Bom, essa quadratura, essa tensão de Sol com Urano que pode pegar fogo, antecede e marca a Lua Nova que acontece em Aquário no dia de 8 a 15 de fevereiro. Portanto, a gente tem uma Lua Nova, deixa eu ver. Não, a sexta-feira vai ser dia 9, então estou corrigindo, tá? Essa Lua Nova vai acontecer entre os dias 9 e 15 de fevereiro. Ou seja, será o começo de uma nova semeadura. E numa nova semeadura, o que a gente faz? A gente guarda a nossa energia para a gente plantar uma nova semente. Mas que semente é essa? Que semente a gente vai plantar num ambiente tão disruptivo, tá bom? Bom, o mais importante dessa Lua Nova é que ela não é uma Lua Nova como outra qualquer. E eu digo isso por quê? Porque vai ser uma Lua Nova que acontece num ano marcado pela estreia, pela entrada de Marte no signo de Aquário. Deixo para você... Marte nada, né, gente? Plutão. Deixo para vocês o vídeo de Plutão em Aquário para vocês entenderem a magnitude
do processo que a gente está vivendo. Eu repito muito isso, tem gente que já deve estar sem paciência, mas esse é um momento de grande virada no mundo e não é só o falar, o anúncio de que algo vem por aí, não é sobre isso. É para a gente entender que a gente está num momento entre situações de grandes transições. Eu não conheço uma pessoa ao meu redor que não esteja passando por um momento de grande transição. Então, se a gente tem uma pequena luz, né, ao nosso redor, ali na frente, para direcionar o nosso caminho nesse momento, às vezes de tantas dúvidas, acho que isso pode ajudar bastante. Então, é sobre isso, Plutão em Aquário. E a gente tem uma lua nova em Aquário essa semana. Então, sigamos, tá bom? O que pode significar o início, portanto, com essa lua nova, de um período de grandes mudanças de novo, reviravoltas, com instabilidade, com uma disrupção, momentos disruptivos, que você acha que vai numa direção, de repente vai noutra direção. Desde os relacionamentos, que nós imaginávamos que iriam numa determinada direção, até o trabalho, os estudos, viagens, coisas que a gente dava como certa, que de repente, de uma hora para outra, mudam de configuração, a gente fala assim, uou, foi noutra direção, não esperava por isso, tá bom? Isso também incide, obviamente, sobre os assuntos favoritos de Aquário. Ciência, tecnologia, inovação, criatividade, em alguma medida sexualidade, mas também política, ideologia, democracia, questões dessa magnitude, ok? Como esse é um dos temas mais importantes da semana, é óbvio que eu vou estar fazendo um vídeo especial, gostaria de convidá-los, por favor, não perca, é um dos próximos vídeos do canal, a lua nova, que acontece no 20º grau do signo de Aquário, na sexta-feira desta semana, portanto, não percam. Bom, é o último aspecto que eu falo? Sim, é o último aspecto dessa semana, envolve Mercúrio, que é de novo o deus da comunicação, do diálogo, de como a gente se comunica com os outros, numa quadratura com Júpiter. Isso acontece entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Aqui a gente está falando, ou seja, da lua nova em diante, Mercúrio em Aquário faz uma tensão com esse planetaço que tudo que toca agiganta. Aqui, portanto, a gente está falando daqueles que gostam de jogar meleca no ventilador e revelar situações que podem ser constrangedoras para muita gente. É um efeito de exagero da linguagem, da gente falar de uma maneira não necessariamente agressiva, mas exagerada, excessiva, falar mais do que a língua em vários momentos, tá bom? E de tornar pública questões que podem, situações, às vezes até alguns segredinhos, que podem abalar grupos, podem abalar as tecnologias, os desenvolvimentos tecnológicos do momento, política, mas também o trabalho, a economia, a família e os relacionamentos também, porque tem a ver com todo o signo em que está Júpiter no momento. Então, Mercúrio tem um papel importante essa semana. É importante seria interessante a gente prestar atenção naquilo que a gente fala, como a gente fala, mas antes de abrir a boca, reformular o pensamento. Então vamos com calma, ainda mais uma semana tão disruptiva, em que a gente pode dizer com muita assertividade uma determinada coisa e aí daqui a pouco a gente tem que voltar atrás. Então antes que isso aconteça, vamos, sabe, baby steps, vamos devagarzinho, né, passinhos de bebê, que eu acho que funciona melhor. Enfim, de que maneira eu estou enxergando essa semana, tá bom? Daqui em diante, os astros mais rápidos, como eu falei, vão entrando cada vez mais em Aquário, então a gente vai formando no céu o que se costuma chamar na astrologia de stellium planetário, ou seja, um aglomerado de planetas numa determinada casa ou planeta, ou signo, perdão. Quem fala pra gente sobre essa questão é Carl Jung. Carl Jung, que estudou astrologia em profundidade, diz pra gente muitíssimo sobre a manifestação, às vezes até de uma possessão arquetípica, em se tratando de momentos em que a gente tem aglomerados planetários num determinado signo. Então a realidade, as pessoas, nós, os eventos, nossas emoções, se colorem com os tons de Aquário muito fortemente essa semana e a gente pode ser teleguiado por essa energia aquariana sem a gente nem perceber. É uma ação muito inconsciente e ainda mais inconsciente porque a gente está esse ano com Plutão em Aquário. Então o buraco é muito mais embaixo, em camadas muito profundas do nosso inconsciente, tá bom? Bom, portanto, descobertas, tiranias, conflitos, sincericídios, radicalismos, manifestações, tudo sobe o tom essa semana, tá? Mas como eu venho dizendo, nada me preocupa mais no final das contas do que a grande conjunção que acontece entre Marte e Plutão, entre aproximadamente os dias 10 e 15 de fevereiro, pega bem no carnaval, mas como esse é um movimento gigante, eu já teria a atenção a partir de agora. Marte entra no signo de Aquário propriamente no dia
13 de fevereiro. Eu já fiz um vídeo na semana passada com bastante antecedência para vocês se organizarem. Deixo o vídeo para vocês, imaginando que a partir do encontro desses planetas, e Marte não precisa nem ter estreado ainda, né? Nem ter entrado ainda em Aquário para a gente sentir essa movimentação, a gente já vai sentir isso essa semana, que a gente pode ver a união do Deus da guerra com Deus trevoso dos submundos e de inconsciência das massas, que é Plutão. Gente, isso é um sinal muito sério no céu, muito sério, de uma grande reviravolta. E esse, como para mim é o assunto mais importante dos próximos dias, né, que começa essa semana, seria interessante a gente fazer um exercício até um tanto silencioso, começar a perceber as vibrações ao nosso redor, nossos sentimentos, ouvindo as notícias. Interessante perceber o que acontece do lado de fora, porque de alguma maneira isso também incide na maneira como a gente sente as coisas do lado de dentro. Então vamos prestando atenção? E prestem atenção também, eu convido vocês para assistirem ao vídeo completo. Certamente vou fazer uma longa pesquisa sobre isso, para assistirem ao vídeo a grande conjunção entre Marte e Plutão, que acontece em fevereiro de 2024, tornando este o mês mais radical do ano. Também fiz um vídeo sobre previsões, para vocês entenderem o que a gente pode esperar para fevereiro, que é um mês de grandes viradas e que promete para a gente um momento de grande radicalismo, de grande violência e a possibilidade de um crescimento instantâneo de conflitos e guerras no mundo numa escala que talvez a gente não esteja preparado para isso. Bom, prestemos atenção, esses são os vídeos, os assuntos mais importantes da semana e os vídeos mais importantes da semana que eu vou fazer nos próximos dias sobre a grande conjunção de Marte com Plutão e a Lua Nova em Aquário, que acontece nessa sexta-feira. Portanto, muito obrigada, que apesar de tudo a gente tem uma baita semana. Um beijo carinhoso a todos, a gente se encontra de novo amanhã. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas e guarde no bolso para você consultar durante os próximos dias, e amanhã tem mais. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.